Olá, estamos de volta com o programa MPE na TV. E o programa de hoje é justamente a discussão sobre o 9º Congresso do Ministério Público do Centro-Oeste, uma realização não apenas da Associação Sul-Mato-Grossense e dos membros do Ministério Público, mas também das associações dos estados de Goiás, Mato Grosso e com a participação fundamental também da CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e também da Associação do Distrito Federal e Territórios. Aqui em nossos estúdios, o presidente da CONAMP, Dr. César Matar Júnior, que é promotor de justiça do Pará, além de presidente da CONAMP. Dr. César, qual é hoje o principal problema do Ministério Público? Bom, antes agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui falando, não só testemunhando este evento magnífico que se realiza periodicamente aqui no Centro-Oeste, e também de estarmos dando testemunho da nossa atividade, da atividade da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Eu diria, no que concerne a nossa maior dificuldade, há quem diga que o Ministério Público hoje ele é vítima do Parlamento. Isso não é uma verdade. E eu faço questão de dizer, em todos os eventos, todas as cerimônias que eu vou, o Parlamento tem sido um parceiro fantástico do Ministério Público. Aliás, o Ministério Público só é o que é hoje graças ao advento da Constituição de 88, fruto exatamente dos discursos, das discussões democráticas travadas dentro do Parlamento. Agora, evidentemente que em todo segmento, notadamente o político, existem aquelas minorias incomodadas com a atuação do Ministério Público. E no Parlamento não é diferente. Daí porque eu encaro essa maior dificuldade hoje de você lidar com essa minoria, notadamente dentro do Parlamento, que insiste em reduzir ou tentar reduzir o Ministério Público e retirando ali as prerrogativas, que na verdade não são prerrogativas do Ministério Público, mas da sociedade brasileira, que apenas nos emprestou um mandato para defender os seus interesses, aliás, para defender os interesses do Estado Democrático de Direito. Uma dessas dificuldades talvez esteja mais ligada à questão da improbidade administrativa, que é também uma das funções do Ministério Público atuar, não? E a que mais incomoda, certamente. Mas esse é o papel do Ministério Público a atuação na área da improbidade administrativa se tornou, ao longo do tempo, notadamente um pouco mais de 20 anos, a marca registrada da atuação do Ministério Público. E eu costumo dizer que a sociedade nos deu também essa marca, a cara da verdade, porque é o Ministério Público, junto com a imprensa, inclusive, que tem colaborado, que tem, através do seu braço armado, se é que se pode chamar assim, da sua disposição permanente para o embate, para a luta, mostrado à sociedade as mazelas da nossa própria sociedade. Porque seja no Parlamento, seja dentro do Ministério Público, e nós estamos fazendo também, estamos cortando na carne, estamos vendo todos os dias aí, a magistratura está cortando na carne, mas a verdade é que as mazelas das instituições têm que ser mostradas e têm que ser combatidas, doa quem doer. Bom, a gente observa, por exemplo, a evolução do próprio Ministério Público. E uma das questões, e até pontuada por alguns promotores ou procuradores, de que a maior evolução da instituição foi a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, evolução, digo, pós-Constituição de 1988. O senhor pactua mais ou menos com essa... Plenamente. Aliás, a CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, tão logo o Conselho Nacional do Ministério Público foi instituído, foi criado, foi talvez a primeira entidade, a primeira associação, inclusive de caráter nacional, a aderir à sua criação e a pugnar pelo seu fortalecimento, porque nós não tememos transparência, o Ministério Público não teme transparência, ao contrário, o Ministério Público persegue incessantemente a transparência. O único trabalho que a gente vem desenvolvendo, junto com as congêneres estaduais perante o Conselho Nacional do Ministério Público, é que nós precisamos, além, é claro, da missão constitucional de controle dos atos administrativos do Ministério Público, de controle financeiro, de controle disciplinar, inclusive, de seus membros, o Conselho Nacional do Ministério Público está ganhando agora, notadamente nesta terceira composição, os contornos que eu quero crer seja aquele que a sociedade realmente precisa que ele tenha, que é o de estabelecedor de políticas nacionais para o Ministério Público, políticas de uniformização de procedimentos, enfim. Hoje nós temos, e isso é fato, até 27 legislações extravagantes, ou melhor, 26 legislações estaduais,
e temos as legislações, a legislação a qual está afeta os ramos da União. Então, na verdade, nós temos 28 identidades dentro de uma mesma instituição. Isso é um absurdo para quem ganhou contornos e vem defendendo isso de forma absolutamente contundente de unicidade. Se é uma instituição, se é um organismo uno, nós temos que pugnar para que essas distorções ou essas discrepâncias sejam, na medida do possível, minimizadas. E me parece que este é o principal viés, é o principal papel do Conselho Nacional do Ministério Público hoje, de estabelecer políticas nacionais para a instituição. A atuação do próprio Conselho, de certa forma, ela mina alguns projetos que querem cercear o poder do Ministério Público, até porque a atuação do Conselho não tem demonstrado que não existe corporativismo. Né? Não. O Conselho Nacional do Ministério Público tem agido com rigor e tem contado com isso. Veja que até as corregedorias, vamos falar do Ministério Público nos estados, por exemplo, que são aqueles que estão diretamente ligados à CONAMP, além do Distrito Federal e do ramo militar. As próprias corregedorias estaduais mudaram o seu perfil com o advento do Conselho Nacional do Ministério Público. A Corregedoria Nacional tem feito um trabalho hercúleo, um trabalho fantástico, está visitando o Brasil todo, não só realizando inspeções, mas exercendo seu papel orientador, e isso fez com que as próprias corregedorias estaduais se adequassem a esse novo modelo de Ministério Público preconizado pelo Ministério Público brasileiro através do Conselho Nacional do Ministério Público com apoio das entidades de classe. O senhor, como presidente da CONAMP e conhecedor já praticamente de todos os ministérios públicos nos estados, como é que o senhor classificaria qual o maior desafio do Ministério Público? O maior desafio do Ministério Público hoje eu vejo nós temos tentado de forma absolutamente incansável, mas ainda não conseguimos, nós não podemos nos afastar da sociedade. Nós sempre fomos o Ministério Público, e aqui eu não vou fazer referências de mais instituições, todas elas colaboram de uma forma ou de outra para o exercício democrático, para o fortalecimento da sociedade e do país como nação. Mas o Ministério Público sempre foi o elo de contato com a sociedade. O Ministério Público, principalmente no interior dos estados, nas comarcas mais distantes, mais longínquas, notadamente do norte e do nordeste do país, sempre foi esteio, sempre foi o ombro amigo do cidadão, do comarcano, como a gente chama. E nós não podemos perder esse viés, nós não podemos perder o apoio da sociedade que aqui nos legitima efetivamente. Nós podemos perder apoio dos ímprobos, podemos perder apoio dos que eu chamo de mercadores de promessa, mas não podemos perder o apoio da sociedade. Então eu acho que esse exercício de aproximação, esse exercício de trabalhar junto, colado aos movimentos de base, colado aos movimentos sociais dentro de cada município, eu acho que é o maior desafio para os promotores de justiça modernos. E é este viés que nós temos que preservar e, se possível, em trabalhar para que ele aumente, para que ele seja aguçado. Essa é a mensagem do senhor particularmente para os membros do Ministério Público. E a mensagem do senhor para a sociedade, como ela, como principal, né, apoiador das atuações do Ministério Público. A sociedade tem visto a atuação do Ministério Público, isto estampado na imprensa escrita e falada deste país. Não é um apelo, é apenas uma constatação para que continue a confiar no Ministério Público, como confiaram até agora, porque o Ministério Público está trabalhando incansavelmente para que todas as instituições correspondam aos anseios da sociedade brasileira. Porque o que nós todos perseguimos, nós, Ministério Público, as demais instituições, os poderes e a própria sociedade, é o bem-estar de todos. O que nós queremos é tentar diminuir as desigualdades nesse país e que nós possamos, num curto espaço de tempo, e estamos caminhando a passos largos para isso, nos tornar uma nação verdadeiramente grande em todos os sentidos. Bem, nós conversamos aqui com o Dr. César Matar Júnior, que é promotor de justiça do estado do Pará e também é presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP. Dr. César, muito obrigado pela sua entrevista, certo? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Jorge, disponha. E nós ficamos por aqui. O MPE na TV volta no próximo final de semana. Até a próxima oportunidade.